Ok, amigos da Rádio Teletema do programa Espaço da Inclusão, eu sou Felipe Diogo, estamos em contato com a nossa convidada, ela que já foi atleta, hoje em dia é locutora, já trabalhou nas emissoras Sport TV e ESPN, né? Hoje trabalha com locução publicitária, também é a voz das estações do metrô do estado de São Paulo, Juliana Veiga. Juliana, boa tarde, é um prazer falar com você aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Tudo bem, Felipe, tudo bem, ouvintes, o prazer é todo meu, obrigada pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui, vamos embora, vamos conversar. Ju, fala um pouco primeiro sobre a sua carreira como atleta, né? Antes de ser locutora, você também foi pelo lado do atletismo, né? Do snowboard. Eu na verdade comecei o esporte muito cedo, desde criança eu sou praticante, fiz natação 13 anos, fiz diversos esportes, mas eu me profissionalizei mesmo no snowboard, que é um esporte de neve. O meu irmão foi morar fora do Brasil quando ele tinha uns 15 anos, e quando ele voltou, ele morou em Ohio, lá é muito frio, né, muita neve, ele tinha aprendido a andar de snowboard e eu estava me formando em fotografia na Escola Pan-Americana de Arte lá em São Paulo, né, da onde eu sou, onde eu morei praticamente minha vida inteira. E aí, quando ele voltou de Ohio, teve o primeiro evento brasileiro e sul-americano juntos no Chile. Aí ele falou, vamos lá, eu te ensino a andar de snowboard, você faz umas fotos e de repente a gente participa do evento, ele ia participar de qualquer forma, de repente a gente participa do evento e tal, e aí a gente foi. Isso eu tinha 16 anos, o meu irmão tinha já 17, a gente foi pro Chile, passamos uma semana lá e começamos, aí ele já esquiava super bem, né, porque ele morou um ano na neve, e eu, como sempre, surfei a vida inteira, também tinha uma basezinha do skate, foi fácil pra mim, né, aprender, não foi uma coisa muito difícil. Aí eu comecei a esquiar e naquele ano tinham poucas mulheres inscritas na prova, e aí a galera da competição me chamou, falou, pô, se você se inscrever a gente consegue fazer a prova tal das meninas, participa lá. E aí eu participei e nisso eu ganhei a prova. E quando você ganhava a prova, você ganhava a estadia e a inscrição do ano seguinte, né? Eu só precisava da passagem aérea. Aí tudo começou. E eu andei de snowboard durante 8 anos, competi todos esses anos, profissionalmente e não profissionalmente. Viajei muito com a seleção brasileira de snowboard de esportes de inverno, né? Que a gente tem uma equipe muito legal. Inclusive Isabel Clark é uma das nossas atletas que participou das Olimpíadas, participa de campeonatos mundiais, é uma das melhores atletas e representantes que a gente tem. E aí eu tive infelizmente um acidente em 2001, quando eu tava esquiando, quando eu tava competindo, que eu tive uma luxação completa de cotovelo e ombro. E aí, porque eu caí de uma rampa super alta, e isso começou a, né, impedir um pouco, porque eu demorei 1 ano e meio pra esticar o braço, pra começar a ficar bem de novo. Então eu parei de praticar o esporte profissionalmente, e nessa época o Sport TV me convidou pra fazer um teste pra um programa. E aí que eu entrei na área de televisão, e eu também já fazia faculdade de rádio e TV. Mas o esporte foi assim, foram 8 anos de dedicação ao snowboard, mas eu fiz vários outros esportes na vida, desde muito pequena eu faço esporte, sempre gostei, mas eu acho que o esporte inclusive foi o que me levou a todos os meus trabalhos hoje. Não de locutora, né, mas na área de televisão, certamente foi o que me impulsionou a entrar na TV, pelo meu conhecimento de esporte, pelo meu gosto pelo esporte. Você chegou a disputar também as famosas Olimpíadas de Inverno? Não, eu não cheguei a competir em Olimpíadas de Inverno. Eu participei só de campeonatos brasileiros e sul-americanos. E você falou que você participou de vários esportes, além da natação e o snowboard. Quais foram os outros esportes? Sim, eu aprendi eu fiz ginástica olímpica há muitos anos. Aí eu fiz vôlei no Clube Pinheiros, uns 2 anos, que um professor de basquete do Clube Pinheiros me observou no colégio e falou, cara, essa menina tem a pegada do esporte, né? E aí ele me apresentou pro pessoal do Pinheiros e eu consegui jogar vôlei durante 2 anos lá, mas aí eu não cresci muito, fiquei no meu 1,69 m e aí acabei não evoluindo muito, né? Mas foi legal. Aí eu sempre fiz natação. A natação acho que foi um esporte que eu fiz a vida inteira, paralelo a outros esportes, né? Ela era a base, e aí eu fazia ginástica olímpica, vôlei, fazia ginástica artística, fiz equitação, aí eu fiz muito tempo também, como chama, academia, né? Os esportes de academia, as aulas e tal. E aí eu comecei a andar de snowboard com 16 anos. E aí quando eu comecei a andar de snowboard,
foi uma coisa... E eu surfo, né? Surfo desde criança também, porque eu tenho casa na praia desde muito pequena. Eu comecei surfando com moribug, e do moribug com 17 anos mais ou menos, depois que eu aprendi a andar de snow, eu já comprei uma prancha e já, deixei o moribug de lado, e aí comecei a pegar onda de prancha. Hoje os meus esportes fixos, assim, são o surf, né? Porque agora morando na praia eu surfo bastante, eu pedalo, eu faço ciclismo também, eu tô um pouco parada agora, porque eu moro num lugar onde é um pouquinho mais complicado de pedalar, mas eu fiz o Letap, que é uma prova de endurance de bicicleta, e aí fiz o snow, e aí hoje são esses esportes, assim, que eu tenho na vida, mas os que eu mais pratico são o ciclismo, o snow e o surf, que o snow é meio periódico, às vezes demora um pouco, por exemplo, a última vez que eu andei de snow foi em 2017, e provavelmente só o ano que vem, se rolar, mas o surf é um esporte que me acompanha a vida inteira, e a bike também. O surf, né? Aliás, tem o grande Gabriel Medina, tem Meu vizinho o aqui. Derek também. Tem vários, Ítalo, todos, Miguel Pupo, todos, Mineirinho, nossa, tem muito surfista, a gente tem Tatiana Weston Webb, que vai estar nas Olimpíadas também, representando o Brasil, ela e o Gabriel Medina. Tamo bem no surf, viu? Pois é, tem o Derek Rabelo, que é nosso amigo deficiente visual também, que surfa também. Quero conhecer, que legal, quero conhecer. Tem pessoas importantes aí no surf. E a bike, um esporte bem bacana também, pessoal. Inclusive tem até aquelas bicicletas standing, né, que são de 2 assentos, né, para pessoa com deficiência visual, e vai o guia também na frente pedalando junto. Sim, sim. E a sua passagem na Sport TV? Você falou que você foi convidado na Sport TV para uma competição técnica, assim, também. Não, eu tava competindo na época, e aí o Sport TV foi cobrir uma prova que eu fiz, aí eles me chamaram pra conversar, me chamaram pra participar de vários programas da casa, e aí uma produtora, que o Sport TV é praticamente tudo independente, né, são produtoras que produzem o material que eles passam lá, terceirizados. Então uma produtora criou um programa que chamava Na Neve, que passou durante um ano numa temporada, e passou na Zona de Impacto, que na época que eu, mais nova, assim, a Zona de Impacto era a área de esportes radicais do Sport TV. Era uma faixa de horário que só passava programas de esportes radicais, de surf, de snow, de skate e tal. E aí eu tinha esse programa que chamava Na Neve, e era bem legal. Aí eu viajei muito para os Estados Unidos, né, Aspen, os melhores lugares lá dos Estados Unidos, com atores da Globo, de novela, essas coisas, assim. Depois da Sport TV, você foi pra ESPN? Não, aí eu fui pra Band. Eu trabalhei 4 anos no Band Esportes, trabalhei no Band Esportes News, que era um telejornal, tipo o Sport Center, que eu apresentava na ESPN, e fiquei na Band e no Band Esportes eu fiquei no Band Esportes 4 anos e na Band 2 anos. Eu trabalhei na Band Aberta também no Esporte Total, junto com Roberto Avalone, junto com Nivaldo Prieto, Letícia Levi, e apresentava sozinha também aos finais de semana. E aí eu fiquei 4 anos lá, depois eu saí de lá, foi quando eu fui para uma agência de publicidade, trabalhar na área de rádio e televisão, porque eu sou radialista, não sou jornalista. E aí quando eu entrei nessa agência de publicidade, eu me descobri como locutora, porque eu já tinha feito um curso de locução, então eu já era locutora formada, mas eu era mais formada e destinada mais para o jornalismo do que para publicidade. Só que aí quando eu fui para essa agência de publicidade, eu comecei a trabalhar no departamento de rádio e televisão, e eu mexia com jobs que eram propagandas de televisão e que envolviam locutores, envolviam agências, envolviam clientes e tal, e produtoras de áudio, de vídeo. E aí, um dia uma locutora sumiu, ela desapareceu, e aí eu precisei gravar, porque minha chefe falou, você tem uma voz legal, vai lá, faz uma guia, né, que é uma locução guia para eles poderem editar o filme, para ver como é que ele vai ficar. E aí o cliente gostou, a agência gostou, foi aí que eu me descobri, porque eu fiquei 5 anos longe da TV, né. Eu saí em 2008 da Band, do Band Esportes, e voltei só em 2012. Eu voltei pra ESPN em março de 2012. Então, nesse tempo eu fiquei trabalhando como locutora. Eu fiquei um ano na agência de publicidade, e depois eu saí de lá e fiquei só como locutora, que é a minha carreira principal hoje. Na Band você chegou a trabalhar com o Luciano? Não trabalhei com ele. Mas ele trabalhava lá na mesma época que eu também. Aliás, gloriosa, Bandeirantes, Band Esportes, né, vi várias equipes aí realmente que marcaram época. Você citou o Roberto Avalone, né, saudoso Roberto Avalone, um dos grandes jornalistas que eu vi. 2 anos com ele é muito legal. Foi uma experiência muito bacana trabalhar com ele, né? Era uma figura e continua sendo, né? Pra sempre vai ser aquele cara marcante da televisão. Pois é, né? Acompanho muito o Roberto Avalone, sinceramente faz muita falta. E a ESPN? A ESPN eu entrei em 2012, porque eu já tinha ido na ESPN várias vezes como atleta, e aí uma das chefas da ESPN, muito minha amiga, me chamou um dia pra fazer um teste, porque a ESPN é bem pequena, né? Ela tem uma programação
programação fixa. Então, assim, a grade de apresentadores é aqueles apresentadores e pronto. Aí, enfim, uma apresentadora saiu, eles abriram um teste para fazer o jornal, para apresentadora nova. Aí ela me chamou, eu fui, e fazia já 5 anos que eu tava longe da TV, eu fui mais na brincadeira mesmo de ver a galera, porque como eu já tinha ido lá várias vezes, mais nova, quando eu era atleta, falei, vou fazer uma visita, tomar um café, putz, nisso rolou, eu passei no teste, aí eu comecei apresentando o Sport Center Notícias, que era um Sport Center de 15 minutos, que entrava 3 vezes ao dia, nos intervalos de jogos, de programação, e aí depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu fui pra bancada, fui trabalhar na bancada com o Fernando Nardini, que é um grande amigo, que também conheci na Rede Bandeirantes, um super profissional, e aí fiquei acho que 1 ano e meio, 2 com o Nardini, não, 1 ano com o Nardini, e depois me colocaram pra trabalhar com o Dudu Monsanto, né, e aí eu trabalhei com o Dudu Monsanto durante 4 anos, até que acabou o Sport Center, a nossa edição do Hora do Almoço em 2018, final de 2018, e aí logo 2019 já eu saí. Aliás, 2 grandes profissionais, o Não, o Fernando e o Dudu, Dudu. cara, Então, vou falar que o Dudu é o cara, mais especial, assim, que eu já trabalhei na minha vida. Tive a oportunidade de trabalhar com o Amigão, nem me fala, o Amigão, então, é o gentleman mais gentleman que eu já conheci na minha vida. Ele é incrível. Ele é um professor, assim, um mestre mesmo. E o Dudu é uma figura, também professor, me acolheu, me incentivou muito, me fez criar minha personalidade. Até um cara que você tem que entrevistar, porque o Dudu, cara, sabe muito de esporte, sabe muito de tudo e tem uma história incrível. E aí a gente, o nosso jornal marcou, porque era um jornal que tinha uma energia diferente, hora do almoço, né, muito mais leve. A gente acabou criando quadros que ficaram marcantes aí. E foi ótimo, o Dudu foi a melhor experiência aí de trabalho que eu já tive. aliás, você citou o Amigão, que a gente teve a oportunidade de entrevistar Sim, recentemente. Amigão. O Amigão, eu acompanho a carreira do Amigão na década de 90, na Rádio Globo de São Paulo, aquela equipe ícone da Rádio Globo de São Paulo, também na TV Cultura, depois quando ele foi para a ESPN, né? O Amigão realmente, para quem acompanhou, marcou época, o moço de Araras, né? O Amigão da galera Paulo Soares. Ele é demais, cara, ele é demais. O Amigão é incrível. Ô, Ju, e como é que você está vendo atualmente as mulheres que estão se inserindo cada vez mais, tanto na locução esportiva como na reportagem? Na locução esportiva que eu digo de futebol, por exemplo. Eu acho o máximo, cara. Eu acho que tudo é possível. Mulheres narrando, mulheres comandando, mulheres como técnicas de futebol masculino. Eu acho que já demorou, né, pra isso acontecer. Hoje eu tô bem afastada da televisão, então, assim, vou te falar que eu não sei nem quem tá narrando, quem tá fazendo, porque eu não tô assistindo muito TV, não tô muito conectada com esporte, futebol, principalmente, mas as minhas amigas, pelo menos, eu tenho várias que estão no ar e que representam demais o esporte, são ótimas profissionais, eu bato palmas pra elas e eu acho que, assim, vai muito da aceitação do não preconceito, porque a gente foi criado meio que aceitando que só homem pode fazer, que só homem faz legal, e não é bem assim não, a gente tem que entender que tem muita mulher que sabe muito de esporte, até mais. A Renata Saporito é uma apresentadora do Band Esportes, da Rádio Transamérica, e também ela faz o Largados e Pelados lá na Band. Cara, a menina sabe mais de futebol do que é muito homem que eu conheço que fala que sabe de futebol, entendeu? Então, assim, ela é uma excelente apresentadora, tá em super destaque agora, uma grande amiga minha, uma das minhas melhores amigas, e eu sei que a Renata, assim, se ela entra numa roda de futebol, meu amigo, ela acaba com qualquer um, sabe tudo. Então é isso, eu acho que, demorou pra isso acontecer, mas ainda bem que aconteceu, ainda bem que as emissoras estão abrindo essa porta. Eu ainda ouço muitos comentários machistas, né, porque agora eu tô do lado de cá, não tô mais do lado da TV. Quando eu trabalhava na televisão, eu sofria vários ataques, de haters, assim, sabe, que, não gostavam de ver mulher no ar e bababá, essas coisas bestas. Mas agora, como eu tô bem afastada, né, já faz quase 2 anos e pouco que eu já tô sem trabalhar com televisão, isso acabou, mas eu sei que existe, né? Porque eu agora do lado de cá ouço ao vivo a opinião das pessoas, mas tudo bem, eu acho que vai mudando aos poucos. Hoje a gente tem aí nossa colega Natália Santana, que aliás trabalhou comigo na Paratina, a Natália Lara, a Renata Silveira, tem bastante gente, você falou de técnicas e dirigentes, a Aline Pellegrino também, na CBF, da seleção, trabalha com futebol feminino, né? Tem realmente várias pessoas aí nessa área, né? Naquela época de 90, que eu me lembro, começou com a Silvia Vinhas, né, no Show do Esporte. Sim, Silvia Vinhas, amiga,
conheço. Depois teve a Glenda também. A A Glenda hoje na Renata banda, também Ceribelli, isso. atuando. Tem muitas, cara, tem Aliás, e muitas antes mulheres. disso, para não cometer uma injustiça, a Regiane Ritter, que foi a pioneira, É praticamente, verdade, a Regiane. para não cometer esse equívoco. E depois que você se afastou da TV, você foi para a área mais publicitária, né? Assim dizer. Não, eu tava trabalhando com publicidade bem antes de entrar na ESPN, né? Então já fiquei 7 anos na ESPN, mas eu comecei a trabalhar com publicidade em 2008. E aí, no final do ano passado, não, em 2018, o metrô de São Paulo mudou a concessão do metrô e a nova presidência decidiu modernizar um pouco mais a parte audiovisual do metrô. Tanto a música, quanto as chamadas, quanto a locução interna dos trens, quanto a publicidade que ia ser desenvolvida para divulgar o metrô. Hoje a gente tem rede social, né, tem um monte de coisa. E nessa oportunidade, eu trabalho com várias produtoras em São Paulo. Nessa oportunidade, uma produtora me ligou, e é uma das produtoras que eu mais trabalho, e falou, cara, vamos participar de um casting pro metrô de São Paulo. São várias etapas, é um processo bem longo. Processo que demorou mais ou menos um ano quase. E aí a gente vai colocar sua voz lá. Enfim, começou com acho que 5 vozes. Dessas 5 vozes foram para 2 vozes, que era a minha voz e a voz de uma moça mais jovem. Uma voz um pouco mais aguda, né? Uma voz de mais menina, assim. E eu tenho uma voz um pouco mais madura, né? Aí, essa seleção, né, de 2 vozes foi pro metrô de São Paulo. Ele ficou durante 10 dias na linha vermelha. As pessoas ouviam a nossa voz passando. E aí tinham funcionários do metrô que perguntavam, qual voz você prefere? Qual voz você prefere? Papai, as pessoas iam falando, né? Isso gerou uma porcentagem X que me colocou. Aí do vagão, elas foram pra catraca. Ficava uma pessoa com um fone de ouvido e um computador, e num horário, obviamente, calmo. Quando as pessoas passavam na catraca, ele falava, você pode participar de uma pesquisa? Pô, que voz você acha mais legal? Acabei ganhando, e aí hoje eu sou a voz do metrô de São Paulo desde 2018. Eu trabalho como locutora do metrô de São Paulo, de vagões, só não da linha amarela, da linha lilás, que são as privadas, mas de quase todas as outras eu já sou. E hoje eu também faço o podcast do metrô de São Paulo, que é o Metrocast, e também o canal do Presidente no YouTube, que é um canal onde eu entrevisto toda a diretoria do metrô, funcionários, um monte de gente, inclusive o presidente. E essas outras 2 linhas que você citou, tem outra voz? Tem outra voz, as linhas privadas têm outra voz. Alguém já te reconheceu na rua por ser a voz do metrô? Por ser a voz do metrô, não. Nunca. Não. As pessoas me reconhecem mais pela ESPN, na verdade, né? Acho que quem me reconhece na publicidade, no metrô de São Paulo, geralmente é quem trabalhou comigo ou quem me conhece. Porque a pessoa, quando você não ouve, você não sabe o rosto da pessoa, é difícil você reconhecer, né? Ela falando só, você associar, tipo, nossa, essa voz é da onde? Eu conversando com você, não necessariamente você associa a minha voz à voz do metrô, você associa, de repente, a ESPN. Mas as pessoas que me reconhecem na rua são por causa da minha imagem, né? Não por causa da minha voz. Algumas pessoas já me reconheceram pela voz, mas na época que eu tava no auge na ESPN, todo dia, ao vivo e tal. E aí, sei lá, numa farmácia, uma vez, eu pagando. E aí eu comecei a falar com a mulher atendente, um cara, nossa, Juliana, eu olhei pra trás e ele, caraca, te reconheci pela sua voz, meu. Um vizinho lá do meu bairro. Falou, porra, não acredito que você mora aqui. Essas coisas acontecem. Às vezes eu tô num restaurante, numa loja, aí alguém, ou na rua, alguém olha e passa e fala, meu, puta, é você. Aí eu, sou eu, tá. Mas hoje tá mais raro, né? Eu também cortei meu cabelo, mudei bastante, então acho que é um pouco mais difícil. Mudou o visual, aí já fica... É mais essa questão de reconhecer pela mas voz, assim, né? quem trabalhou muito comigo, ligado, assim. Quem trabalhou comigo, quando passa um comercial novo na televisão, fala na hora, nossa, é a Juliana. Porque já trabalhou comigo, já ouve minha voz há muitos anos, amigos, parentes, essas coisas, né? Essas pessoas conseguem me reconhecer rapidamente. E você dividiu, né, o metrô de São Paulo, vamos dizer, com a Pamela, que fez a parte em inglês, e o Dário, né, o Dário Forget. Isso. Essa foi uma exigência do metrô, na verdade, que a Pamela, ou a parte em inglês, fosse de uma pessoa que tivesse um sotaque britânico, um sotaque de verdade, porque antigamente era a mesma pessoa que fazia o português, fazia o inglês, e o sotaque é diferente, né, meu? Querendo ou não, nenhum brasileiro tem um sotaque perfeito estrangeiro. A gente tem o nosso sotaque, a gente tem uma sonoridade diferente de um estrangeiro
Assim como nenhum estrangeiro consegue falar o português completamente perfeito, a gente sabe que o cara é de fora, porque ele tem um sotaque diferenciado. Mas essa foi uma exigência e deu super certo. O Dario, ele faz a parte masculina, porque também senão fica muita coisa para uma voz só, né? Fica um pouquinho pesado. Mas é bem legal, cara, é o grande trabalho da minha vida. Eu acredito que vai ser um trabalho de muitos anos, em que eu vou ficar ali no metrô durante muitos anos. E é um prazer, assim, é um sonho, né? Você ser a voz de... Hoje eu tenho uma audiência, se eu for pensar em audiência, né? Como pessoas que me ouvem e pessoas que me viam na ESPN, antes da pandemia eram 4 milhões de pessoas diariamente me ouvindo no metrô. E na ESPN, obviamente, eu não bati esse número nem a pau, né? No jornal e tal. Nem acho que poucas emissoras devem bater esse número só em grandes eventos. Então, hoje tem um número menor de frequentadores, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai voltar aí, né, a ter uma mobilidade, vai poder voltar a São Paulo ao normal. Eu acho que a vida não vai voltar ao normal, mas a mobilidade, as pessoas poderem se locomover para o trabalho, né? O metrô fez um esquema extremamente seguro de limpeza. Meu, você entra no metrô, é extremamente limpo. Claro que tem as horas, né, de rush que são pesadas, mas sei lá, vai voltar ao normal e aí a gente vai voltar a ter esses números grandes. Mas é isso. Muitas pessoas me ouvem, muito mais pessoas me ouvem hoje no metrô e na publicidade do que na televisão como apresentadora de TV. E como apresentadora de TV, você chegou a cobrir Olimpíada, alguma coisa assim? Eu fiz a Olimpíada de Atenas, a Olimpíada de Londres. A Atenas eu fiz no Band Esportes e Londres eu fiz na ESPN. Mas aqui no estúdio, sempre aqui na base, na TV mesmo, nunca viajei. Você comandava E a estúdio, Olimpíada né? do Rio também, né? 2016 eu fiz também, que eu tava na ESPN ainda. Bacana. Essa vai ficar pra sempre, hein? Eu fiz uma Olimpíada no meu país. Putz, nem me fala. Pena que eu não consegui assistir nada, que eu fiquei presa dentro do estúdio, mas tudo bem. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Tá trabalhando e tá fazendo. É. E a questão do audiolivro, audiobook, você já foi convidado alguma vez pra fazer? Já teve essa oportunidade? Não, ainda não. Eu acho bem legal, mas ainda não rolou. Eu já até pensei com um amigo também, numa produtora, a gente começar, mas é um trabalho, putz, eu acho que assim, cada um tem a sua área, sabe? Cada um tem o seu espaço. Eu também não sei se eu me adaptaria muito a audiobook, porque é um trabalho muito longo, muito extenso. Pegar um livro de 300 páginas não é fácil, amigo, é bem complicado. E eu trabalho num ritmo mais intenso, sabe? Eu trabalho num ritmo com muitos... hoje, por exemplo, eu tô de folga, mas eu tenho gravações quase todos os dias, e são gravações que são, claro, de 1 a 3 a 5 minutos no máximo, 8 minutos no máximo, mas é muito trabalho, e aí não cabe, sabe? Eu ficar mais 6 horas por dia pra gravar tantas páginas. Então, assim, ao mesmo tempo que não rolou, eu fui atrás uma vez, mas aí quando eu percebi o custo-benefício do negócio, o retorno financeiro que aquilo dá, e aí eu, na verdade, não me interessei muito. Mas eu acho muito legal e... Putz, E o Clube da Voz? Oi? O Clube da Voz? Então, eu ainda não sou parte do Clube da Voz, porque ainda não tive dinheiro pra pagar. Já tem que pagar pra entrar nele. Mas, putz, só tem profissional nota 10, os melhores locutores do Brasil estão lá. Adoraria fazer parte do Clube da Voz, mas é caro. Então, acho que na hora certa eu vou conseguir. Acho que é o sonho de todo locutor fazer parte do Clube da Voz, né? Eu não sei, viu, cara? Não vou te falar que é meu sonho. Assim, até hoje, eu não precisei do Clube da Voz pra ser locutora do metrô, entendeu? E não foi através do Clube da Voz que me descobriram para fazer várias coisas. Então, eu acho que a gente não pode também se apegar a algumas situações em, eu só vou dar certo se eu estiver lá. Não, você vai dar certo se você tiver que dar certo, entendeu? Você vai dar certo se você tiver um potencial, se você tiver, eu acho que dom, potencial, vontade, dedicação são coisas que são necessárias para uma carreira dar certo, né? Então, não é o Clube da Voz que vai fazer eu ser locutora. Se eu entrar no Clube da Voz, isso vai intensificar um pouco mais o meu trabalho, pode ser que expanda mais o meu trabalho, mas hoje eu sou a voz do metrô e não é uma pessoa do Clube da Voz, né? Então eu acho legal, mas assim, não deixo de trabalhar, não deixo de me dedicar e não deixo de crescer por não estar lá, né? E o segmento de aula, de rádio, TV? Eu dou aula numa escola que chama THE 360, D360 graus, né? É uma escola digital de
legal né, que a gente, digital não, a gente faz presencial, mas é uma escola totalmente voltada para a área digital, para quem quer ser apresentador, comentarista. Eu dou mais o curso o curso de apresentador para multiplataformas, então é uma aula bem legal e eu adoro dar aula, puta, o lado professora meu despertou muito depois que eu comecei a dar aula com eles. E hoje em dia, às vezes eu dou umas consultorias também, pessoais, assim, para algumas pessoas que trabalham na área, que querem algumas dicas, querem algum direcionamento, mas é isso. Mas eu acho que vai tudo aos poucos, né? As coisas vão acontecendo meio na hora que tem que acontecer mesmo. Já que você citou essa parte das multiplataformas, como é que você vê a acessibilidade hoje em dia nessas plataformas? Eu vejo, cara, eu acho que assim, eu acho eu não posso te falar do lado do deficiente, né, da pessoa que tem uma deficiência e não consegue acessar, mas assim, pro lado das pessoas que não têm deficiência, eu acho que é mais do que visível que o negócio de acessibilidade é total, né, 100%, mas assim, eu vou te falar que eu não sou uma pessoa muito apegada ao digital, eu não sou uma pessoa que fico o dia inteiro no YouTube, eu, por exemplo, não uso muito o YouTube, não sou da geração do YouTube, eu tenho 43 anos, então assim, eu tenho outras escolhas hoje que estão bem desconectadas da área digital, mas eu acho que a acessibilidade é ótima, pelo menos do meu ponto de vista, mas não sei te responder com relação a você, por exemplo, eu pergunto para você, como é que é a acessibilidade para você? Depende, tem plataformas que dão mais, tem plataformas que são menos. O Instagram, por exemplo, ele não precisa melhorar muito. Então, essa é uma coisa que eu não tenho como analisar, porque, né, na verdade, acaba não despertando esse tipo de pesquisa em mim, né, por eu não ter essa necessidade, mas é isso, eu acho que eu acho que também, hoje em dia, a gente consegue ter acesso a essas redes através da comunicação direta com elas, então, assim, mais do que cobrar, né, mais do que pedir mudanças. Quais são seus projetos futuros, né, além das coisas que você já faz, o que você pensa em fazer? Eu, na verdade, agora estou trabalhando com o Instituto Simbora Gente, que é um instituto que trabalha com crianças com deficiência intelectual, autismo e síndrome de Down. Então, eu estou num trabalho bem legal com eles, acompanhando e trazendo patrocinadores, ajudando nos projetos. Eu trabalho com eles, eu sou locutora. Eu acho assim, Felipe, infelizmente a gente não tem como pensar muito no futuro agora, assim, sabe? Eu estou vivendo o presente, porque a gente está no meio de uma pandemia que ainda não foi controlada. Então, assim, o meu futuro é fazer o meu agora dar certo, né? Eu acho que eu trabalhando agora, trabalhando a minha parte pessoal, a minha parte profissional, o meu trabalho começou a voltar agora, então eu fiquei um ano parada, que foi muito difícil. Então eu não tô me projetando muito pro futuro, eu tô me projetando pro agora, fazendo o agora acontecer, porque as mudanças estão começando agora. Mas eu moro na praia, eu trabalho com meio ambiente, eu trabalho com crianças, eu acho que essa é a minha linha. O que vem no futuro eu não sei, eu não sou uma pessoa de ficar muito criando expectativa e projetando. Eu acho que as coisas elas vão acontecendo, vão aparecendo, e a minha vida sempre foi assim. Então, assim, eu não sou tipo, o que você vai fazer no futuro? Putz, eu sei o que eu vou fazer agora esse ano, né? O ano que vem é um outro ano que eu vou poder começar a pensar no outro ano. Eu não tenho filhos, né? Então eu não tenho essa preocupação putz, eu preciso criar, eu preciso cuidar de mim por enquanto, do meu trabalho. Como eu sou autônoma, eu vivi a realidade de muitos brasileiros, mesmo sendo a voz do metrô de São Paulo, até porque o metrô de São Paulo também teve uma queda muito grande, teve um prejuízo muito grande. Então, eu tô vivendo hoje, não tô vivendo pensando no futuro. Esse trabalho que você realiza nessa instituição, você é locutor, você trabalha com a locução institucional, você ensina para eles Não, eu base de trabalho como locução? eu sou embaixadora do Instituto. Eu sou embaixadora, eu sou uma representante da imagem do Instituto. Por eu ter sido uma pessoa pública, eu conheço muita gente, então eu faço um trabalho de divulgação, eu participo de lives, eu participo de eventos, participei agora de um evento online do Dia dos Namorados, participo também de lives entre eles sobre assuntos diversos, sobre entrevisto pessoas, converso com pessoas que trabalham na área em prol desses adolescentes da inclusão. Então eu sou a embaixadora do projeto. E esse projeto já tem há quanto tempo? Olha, já tem bons anos, viu? Acho que, se eu não me engano, uns 6 anos já que eles estão trabalhando com essas crianças, mas oficialmente mesmo, acho que há 2 anos eles começaram a aumentar e vir mais para a parte de divulgação digital, né, como instituto. E eu não sei te precisar quantos anos eles têm, até porque eu entrei agora, recentemente, mas são 90 adolescentes já que já estão no instituto.
Instituto. A maioria do dinheiro que é arrecadado vem dos pais, mesmo das famílias, mas tem algumas empresas, no final do ano passado a gente conseguiu algumas empresas que doassem verbas no final do ano para, né, para alguns projetos do Instituto, mas é um projeto muito maravilhoso, é super legal e para mim faz muito bem. E o que levou você a se voltar para essa causa, para um convite? Como é que foi? Na verdade, eu sempre me voltei para essas causas, assim, desde que eu estava na ESPN, na Band, sempre apareceram projetos onde tinham inclusão para deficientes intelectuais, onde tinham inclusão para deficientes físicos, onde tinha inclusão para crianças abandonadas. Então, isso assim, vem da minha família, vem da minha criação, de participar, e como pessoa pública, eu comecei a ter mais acesso ainda, a ser mais convidada, e isso sempre veio. Eu aprendi com a minha mãe que o que a gente puder fazer pelo próximo, a gente vai fazer pela gente mesmo, né? Então, para mim é um prazer e meu coração tá aberto, até porque eu não tenho filhos, então poder ajudar a criar crianças, adolescentes e jovens que precisam de ajuda e carinho e afeto, sempre foi assim. Não foi uma coisa que, tipo, foi por interesse, foi porque, de repente eu vou começar a fazer, porque isso traz publicidade. Não, jamais. Tem até algumas coisas que eu faço que eu peço nem pra aparecer, que eu nem quero que ninguém saiba, entendeu? Nem precisa. Agora o Instituto, eles pediram o uso da imagem, obviamente que eu autorizei, mas isso vem da minha criação. Perfeito. Você já teve vontade de fazer rádio? Putz, eu já participei de várias coisas em rádio, mas nunca tive oportunidade. E minha carreira também sempre foi caminhando para outro lado, sempre foi mais para TV. Hoje eu não pretendo voltar para São Paulo mais, então provavelmente eu não vou mais trabalhar em rádio. Mas o que eu fiz na rádio já foi muito legal. Adoro rádio, mas não sou da rádio. Sou radialista, mas sou da área de audiovisual hoje em dia, né? Mudou o nome do curso, não é mais rádio TV, é audiovisual. Até porque a gente trabalha muito a parte de estúdio, edição, cenário, iluminação. Então, hoje eu assim, acredito que não volte mais a trabalhar nessa área. Aliás, no meu tempo, eu cheguei a fazer um tempo de rádio e TV, antes de migrar para o jornalismo, já devia ser, né? Que na verdade se aborda mais TV do que propriamente rádio. Total, com certeza. E o cenário de audiodescrição? Você já, hoje em dia tem muitas pessoas da área de rádio, ou mesmo de TV, que também estão abrangendo essa área. Você já pensou nisso alguma vez? Já teve esse Não, contato? então, assim como o audiobook, audiodescrição não foi uma coisa que apareceu na minha vida ainda. Então, não tive oportunidade, não conheço produtoras que trabalham. E também, assim, é aquela coisa, cada um tem o seu espaço, né? Não dá pra eu querer ser tudo, entendeu? É assim, engraçado, às vezes aparecem uns trabalhos pra mim, eu falo, puta, chama uma pessoa que é mais dessa área, que curte fazer. Tem publicidade varejo, que é uma coisa que não tem nada a ver comigo, então eu não faço, tipo Casas Bahia. E aí eu me indico pessoas que fazem o trabalho bem feito, né? E assim como o audiobook, audiodescrição nunca rolou. Às vezes eu faço audiodescrição da publicidade mesmo, sabe? Do filme, como ele vai acontecer e tal, mas é outra história. É um outro tipo, né? Você faz Não o tem nada a filme em ver. si. Ela é um storyboard, né, na verdade. Não é bem falar de como é que tá o personagem, né? Você faz a história e já locução de varejo realmente é uma situação bem, bem difícil, né? O pessoal tem que se doar muito pra isso. Tem que falar rápido. Tem que gostar de falar rápido. Pois tem alguns amigos que trabalham com isso, mas realmente tem que ter um pique muito bom. Bom, Ju, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, das demais rádios retransmissoras. Gostaria de agradecer sua gentileza aqui com a gente. Gostaria que você passasse uma mensagem final e deixasse os seus contatos, por favor. Eu que agradeço você, foi um prazer enorme. Entrevista todo mundo aquilo que eu te falei. Renata Saporito, Dudu Monsanto, chama essas pessoas que você vai, se divertir muito e vai ser muito legal pra galera do Teletema, da rádio, que vai ter um prazer enorme também de escutá-los. A minha mensagem é: se cuidem, né, a gente tá num momento bastante delicado, então se protejam, se cuidem, ajudem ao próximo quem puder ajudar, porque o país está passando por um momento muito difícil, tem muita gente precisando de ajuda. Estudem, se foquem naquilo que vocês querem na vida, caminhem pela luz e pelo caminho do bem, que tudo retorna pra gente, né? E o que é nosso tá reservado, o que tem que ser nosso é nosso, e o que não é nosso, né, é de outro. Então a gente tem que respeitar muito esse espaço. E
Os meus contatos, o meu Instagram é @eujulianaveiga. Eu não tenho canal no YouTube, o meu Facebook é mais fechado para família, mas essa é a única rede social que a minha é aberta hoje, até porque eu também estou um pouquinho distante das redes sociais, desse mundo digital, estou me concentrando um pouco mais em fazer as coisas mais da vida real, mas, pô, é um prazer enorme conversar com você, sucesso, continue assim e com certeza você vai muito longe ainda. E me passa esse áudio depois que eu quero escutar tudo de novo. Ah, deixa comigo. Ok, Juliana Veiga conversou com os ouvintes da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.